Fala galera da Luz, para mais uma videoaula do nosso treinamento de MA básico e nível 1. A gente vai estar falando agora de efeitos e macro, né? Então, principalmente para quem está iniciando, né, no sistema da MA, então eu vou estar mostrando como fazer os efeitos no console e também como construir algumas macros. Então não dá para falar tudo, né? Eu vou falar das coisas mais importantes e tentar simplificar ao máximo para quem está iniciando no sistema consiga trabalhar. Então é simples. Então vamos lá. Estou aqui na minha vista, né? Que na realidade eu fiz diferente. Então eu botei aqui nessa vista, que essa vista era de efeitos e macro. Aí o que eu fiz? Eu só ajeitei aqui. Só para a gente trabalhar aqui mais. Então eu vou mostrar o que eu fiz aqui, só para vocês verem. Quando a gente construiu as vistas, ela estava assim, dessa maneira. Só mostrar para vocês não se perderem. Então estava assim, dessa maneira. Então o que eu fiz? Eu vou só aqui deletar aqui. Aqui embaixo eu vou pôr grupos. Esse espaço eu vou pôr em outros stage. E aqui eu vou pôr o Dynamic para a gente estar trabalhando com os presets. Só para a gente... Aí qualquer coisa, se você quiser salvar, é só dar um Story e salvar efeitos e macro. Depois, quando eu for voltar para falar sobre macro, eu volto para a vista de macro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é criar o efeito. Então eu vou ensinar como fazer um efeito, chama Temp. Depois eu vou explicar o que é esse Temp. Então eu vou vir cá, Edit, e vou clicar na janela do efeito. A gente está aqui começando no efeito 1. Cada janela tem um número. Ou eu posso clicar em Edit e clicar na janela, no Touch. Ou se não, vir cá e digitar. É a mesma coisa. Então está aqui. Eu vou digitar efeito, número do efeito 1. Então, editar o efeito 1, please. Abre para mim a edição de efeitos e aqui tem embaixo Add, que é acrescentar. Pronto. Aqui estão os atributos, né? Ou os presets. Todos os atributos dos equipamentos. Primeiramente a gente vai fazer um de dimmer. Então eu vou escolher aqui, vou pôr aqui dimmer. Ou põe tudo. Aí vocês escolhem o que vocês querem selecionar. Mas vamos pôr tudo aqui. E aqui embaixo eu vou mandar confirmar. E vou fechar. Então vamos lá para as explicações aqui. Sempre dá nome. Então eu já vou dar um nome aqui para o meu efeito. Lembrando, assign, label. Clico na janela e vou pôr aqui. Vou pôr em maiúsculo. Vou pôr assim, dimmer. Então tá lá, dimmer. Pronto. Vamos lá. Esse número aqui em cinza é o número da janela. Esse A aqui é de absoluto. Então o que isso quer dizer? Então todo equipamento tem dimmer. Ou seja, tudo que tiver dimmer entra nesse efeito. Esse T é de temp, que é, traduzindo para português, é atemporal, ou seja, independe de qualquer equipamento, ele consegue entrar nesse efeito, mesmo que ele não esteja peteado aqui nesse momento. Então, qualquer equipamento que eu estiver aqui no meu Showfine, ele entra nesse efeito, por causa desse T, temp, atemporal. Então, se eu for petear agora mais 12 Move Light, ele vai entrar nesse efeito. Por causa do A, que é de absoluto, porque é dimmer. E aqui embaixo, você pode ver, tem umas barrinhas, né?
Então, a primeira barrinha está completa, está branca, se vocês prestarem atenção, é por causa do preset de dimmer. Então, olhando por aqui, você já sabe qual efeito você está trabalhando. No caso, a minha primeira opção aqui que está em branco é o preset de dimmer, que é o número 1. Então, vamos lá. Agora, eu vou selecionar qualquer equipamento que esteja no meu Showfine. Primeiramente, eu vou pôr aqui o dimmer, todos os sharps, aliás, então tá lá. Vou dar um full e vou chamar o efeito. Então tá lá. O efeito entrou. Deixa eu pôr aqui. Então tá aí, o efeito acontecendo. Vamos para as explicações aqui que você pode alterar esse efeito. Então toda vez que você clica no efeito, aparece aqui embaixo, né, para edição. E a primeira opção é Speed, é a velocidade do efeito. Eu vou pôr aqui em 5 BPM. Pode ver que diminuiu a velocidade, né, do meu efeito. Então você depois disso aqui eu vou falar o que é Center Size, fase. Então eu vou mudar a fase aqui. Se vocês prestarem atenção, está aqui menos 330, menos 00. Então vamos lá, está aqui menos 330, true 0. Eu vou pôr aqui em 90. Você pode ver que mudou o efeito. Então essa fase, então quando ele está assim, redondo o número, é o ciclo, né? Então ele está pulsando. Todos os moves entram, todos os moves saem. Então, fase na realidade é o ciclo. Se você quiser mudar o ciclo, você pode ver que ele agora mudou o ciclo. Ele não entrou todos acendendo e todos apagando. Então, você pode vir cá e dar outro valor se você quiser. Vamos aqui pôr aqui. Já mudou o efeito lá, se vocês prestarem atenção. Vou só girar aqui para vocês verem o efeito acontecer. Eu vou pôr uma posição aqui só para ir para frente, aqui só para a gente estar. Vamos lá para mais configurações, interessante aqui. Então eu vou clicar. Quando não aparecer para mim editar, eu sempre tenho que clicar no efeito, na janela do efeito. Aí sempre aparece. E aqui tem algumas opções que eu vou explicar. Então, edite programa, a gente vai estar entrando. Então aqui tem, se você quiser parar o efeito, tem várias maneiras de parar. Tem aqui off efeito, release efeito, stomps. Vamos lá dar um release. Então ele para o efeito. Eu posso clicar novamente, ele continua. Aí só que ele volta para o default, que é 60 BPM, ou seja, batidas por minuto. Vamos pôr aqui 15 novamente. Se eu parar, stomps também para o efeito. Então, parei o efeito. Se eu voltar novamente, ele vai voltar para 60. E também tem um comando para você parar o efeito, que é MA. Então, a tecla é MA, AT. Então, se você prestar atenção na linha de command line, então MA, AT é stomps, eu paro o efeito. Então, vai aí um comando, MA, AT é stomps, sempre olhando o hábito de olhar para a linha de command line, please para o efeito. Vamos continuar aqui. Vamos pôr 15 BPM. Agora vamos editar, né? Entrar nessa janela aqui, nessa informação, Edit Programa. E aqui tem algumas coisas interessantes para você mexer. Aqui embaixo, Take Matrix.
Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer por aqui. Não, vamos aqui. Primeiro grupo, eu vou mudar o efeito, ele está none nenhum. Então eu vou pôr grupo de 2. Eu vou pôr no 25 aqui. Então, eu tenho 12 aparelhos, então ele vai fazer um grupo de 2, ele vai dividir o meu efeito. Vamos mais lá. Vamos pôr aqui grupo de 5. Novamente. Então, é infinito para você mexer com os efeitos. Então, eu vou dar alguns exemplos, alguns modelos. Isso é particular, cada um tem uma maneira de trabalhar com efeitos. Então, eu estou dando para vocês a ferramenta de como vocês trabalharem. Então, eu vou zerar aqui para vocês verem. Voltei para 0 aqui. Vamos lá de novo. Edit. Bloco. Bloco de 4. Então, ou seja, eu tenho 12 equipamentos. Se eu falo para ele de bloco de 4, então ele vai fazer 3 blocos. Vamos lá. Vou virar aqui, só para vocês verem. Ó, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vamos pôr no 3D. Ó. Vamos lá novamente. Eu estou mostrando individual para vocês verem, mas vocês podem mesclar as informações, tá? Wing, traduzindo é asa, né? Ou seja, as extremidades. Eu vou pôr aqui wing de 2. Vamos ver. Pode ver que mudou o efeito. Vou diminuir mais só para vocês verem. Estou mais perto para vocês verem. Vamos lá. E também, se vocês quiserem, vocês podem mesclar, né? Exemplo, vamos pôr aqui wing de 3 com um bloco de 2. Com um grupo de 2, aliás. Desculpa aí. Vamos lá. Então tá aí. De um efeito você pode fazer vários efeitos, mas muito efeito. Então, de um efeito você pode construir vários efeitos. Vou zerar aqui agora. Voltar para o normal para a gente ver. Então tá aí. Outra coisa que você pode mexer também é como a fórmula. Então tá aqui. Você pode colocar em Chase. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, pode ver que o efeito mudou totalmente, né? Na fórmula que ele está trabalhando. Você pode escolher várias fórmulas aqui. Se eu pôr aqui, vamos mexer mais aqui. Vamos pôr. Já mudou. Random é aleatório, então fase e assim vai. Então, para mexer com efeito é infinito, as possibilidades são incríveis para você fazer o efeito que você achar melhor. Vou escolher esse efeito. Vou voltar aqui para o Chase. E se eu quiser, exemplo, grupo de 3 com wing de 5. Vamos ver.
ou zero aqui, bloco de 3. Ou, se não, 0 o grupo, bloco de 4. Vou voltar novamente para Chase, né? Só para zerar aqui o bloco. Deixa eu diminuir isso. 15. E aqui embaixo também a gente tem algumas opções, que é Direction, Forward é para frente. Então eu vou inverter que ele venha para trás. Então ele está voltando agora, o efeito. Então preste atenção que ele está voltando. Agora eu vou fazer ele voltar e ir para frente novamente. Forward. Então tá aí. As possibilidades são incríveis. Se eu quiser falar que é um bloco de 4 no Chase. Bloco não, né? Grupo. Grupo de 3. Se eu tenho 12 aparelhos, se eu tenho um grupo de 3, 4, 4, então ele vai dividir essa conta, né? E assim vai vários efeitos. Então eu ficaria aqui o dia inteiro falando de efeitos para vocês, né? A gente vai estar, né, mostrando como fazer esses efeitos. Vou voltar aqui para a forma dele normal, que é o Sim. Pronto. Vou limpar o programador aqui. Então, essa primeira fórmula de fazer um efeito é assim. Então, eu não selecionei equipamento nenhum, vou fazer outro relacionado a movimento. Então, vamos lá. Então, você pode prestar atenção. Primeira coisa, em prestar atenção, não selecionei equipamento nenhum. O por isso do T, do temp, atemporal, independe, né? Qualquer equipamento pode entrar nesse efeito. Se eu chamar aqui, só para mostrar para você, chamei as pares, vou dar um full, e está aí. Qualquer equipamento. Se eu chamar minha máquina de fumaça, então vamos lá, cadê elas? Fog. Chamei as duas fog, vou dar um at 50% e vou pôr um efeitinho nelas aqui. As fumaças vão fazer o efeito. Então tá lá, se você quiser ver. Então elas estão fazendo um efeitinho, tipo um chase, né? Então qualquer equipamento entra nesse efeito quando você tiver a letra T. Vou fazer outro para mostrar. Agora eu vou mudar ou atributo ou preset, né? Então a primeira coisa, edit, clica na janela do efeito, abre para a edição do efeito, você vem cá embaixo, manda adicionar, e você pode adicionar qualquer preset. Vamos fazer de movimento. Vou pegar somente o tilt. Então tá lá, selecionei o tilt e eu confirmo. Legal, vamos lá com as informações aqui. Eu vou, primeira coisa, escrever o nome do efeito. Você dá o nome que você achar melhor. Vou pôr só tilt aqui.
como modelo. Então, vamos lá. Número 2 é o número da janela. Esse R é de relativo, ou seja, nem todo equipamento vai ter tilt. Para LED não tem tilt, mas tem ribalta que tem tilt. Então é relativo, depende do equipamento que vai entrar aqui para fazer esse efeito de tilt. Se o equipamento tem tilt, ele entra no efeito. O T é o temp, que é atemporal, ou seja, qualquer equipamento, mesmo que não estiver aqui no meu Showfine e eu petear depois, ele entra nesse efeito. Aqui embaixo eu tenho a barrinha, e a segunda barrinha que está selecionada você pode ver que é a segunda barrinha, ou seja, segunda barrinha de position. Então, é um efeito de movimento. Então, vou selecionar agora os MMX, vou dar um full neles, vou colocar uma posição neles qualquer e tá aí. E agora eu vou entrar para a edição desse meu efeito. Mesma coisa, velocidade, eu posso diminuir e aumentar. Aí eu posso entrar lá e mudar a forma dele de se comportar. Eu posso mexer nos grupos, nos blocos, wing, na direção. Eu vou mudar a direção aqui. Então já mudou novamente. Então, caso você queira que ele reconheça o valor de BPM, de velocidade, você tem que brincar. Então tá aí. Então eu construí dois efeitos temp, atemporal. Agora, o próximo efeito que eu vou fazer é diferente. Eu vou selecionar o equipamento primeiro. Então o diferencial desse efeito temp é que eu não selecionei nada antes. Agora sim, agora a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar. Então tá aqui, selecionei, botei uma posição, dei um full. Então tá lá. Agora edit e clico na janela, vou clicar na 9 aqui. Eu vou fazer um efeito agora de cor, que eu vou mostrar como fazer o efeito. Então surge muita dúvida na hora de fazer esses efeitos de cores, então eu vou mostrar. Então preste atenção agora. Então essa informação é muito importante, né? Vai ser muito útil para quem está iniciando no sistema. Então vamos lá. E agora, sempre lembrando, dependendo do tipo de aparelho que você vai pegar. Então no caso é o Sharp, ele não é CMY. Então ele é disco de cor, então eu vou ter que selecionar a Color. Então eu vou colocar aqui, então Color C1 e mando confirmar. Então esse aqui é um efeito de cor genérico, que eu vou mostrar para você, assign, vou pôr aqui Color. Então o efeito de Color. Então tá lá, tipo como se fosse um efeito de arco-íris, rainbow, ou seja, aleatório, entrar nas cores. Então, primeiramente aqui, vamos falar aqui. Então, o primeiro número é o número da janela. Aí, aqui está o A de absoluto também. Esse aqui é de seletivo, ou seja, somente esses aparelhos que eu selecionei, que estão na cor amarela, vão fazer parte desse efeito. Se eu chamar outro equipamento e pôr esse efeito, não vai funcionar. Aqui embaixo, né, a barrinha que está selecionada, que está marcada aqui com a cor branca, é o número 4, se você prestar atenção. Número 4 é color, então um efeito de cor. E aqui também é a mesma coisa, você pode aumentar ou diminuir o efeito. Aí você pode entrar para a edição e configurar a forma, o grupo, o bloco e assim por diante. Agora eu vou fazer um efeito que eu quero de uma cor para outra. Então,
O quanto é simples fazer efeito no sistema DMA? É muito simples. Não é fácil, mas é simples. Diferente. Fácil é diferente de ser simples. Então vamos lá. Selecionei o aparelho primeiro, ativei ele, coloquei uma position. Então tá lá. Edit. Clico na janela que eu quero editar. Vou pôr aqui na terceira agora. Aí abre para edição de efeitos, vou mandar acrescentar, vou selecionar meu disco de cor, mando confirmar, e aqui está o segredo, aí você vai usar os presets agora. Então tem essas duas informações, que é o Center e o Size, então você clica aqui, e ele vai te abrir as cores que estão presetadas, né? No seu preset de cor, exemplo, branco, Size eu vou pôr vermelho. Já vou mudar aqui para 20 BPM. Então tá lá o efeito de vermelho. Lembrando que disco de cor é bom quando você fazer o efeito de cor, sempre as cores estão juntas, né? Se você pular uma cor, exemplo, na hora de você presetar lá e você pular da primeira para a terceira, ela vai passar pela segunda, não tem como. Porque é disco, ele vai girar para buscar aquela terceira cor. Então não tem como. Quando o aparelho é sem elipse, não, aí ele corta. É faca, aí ele corta da cor que você quer para outra cor. Aqui no caso é um disco de cor, então tem que estar na ordem, né, do disco de cor do seu aparelho. Então, sempre quando presetar, faça cores, né, que estejam uma do lado da outra para você ter um efeito legal nos seus movie light. Eu vou fazer depois de outra cor para vocês verem. Então tá aí. Não vou entrar muito aqui no detalhe não, depois aí você pode assai, red, NC. Então um efeito vou selecionar o aparelho, vou pôr uma posição, vou ativar ele no programador, edit, clico aqui, color, mando confirmar. Agora eu vou fazer do vermelho, então vai passar pelo orange, vai passar pelo ciano, então vermelho para verde. Então ele vai passar pela orange e vai passar pelo ciano, não tem como. Então tá aí. Se eu não quiser, eu posso entrar aqui, não quero. Então eu quero aqui ciano e aqui eu quero verde. Agora sim. Se você olhar lá, então esse é a informação. O que acontece nesse sistema da MA é o seguinte, eu vejo assim, muita informação e pouca formação. Então aqui o diferencial do meu treinamento, que além de eu te passar a informação, eu vou te passar a formação para você, né, conseguir trabalhar confortável no sistema. Então tá aí um efeito de cor. Depois é só dar nome, né, para os efeitos. Sempre cria o hábito de dar nome. Então você vai pegar Cyan com Green, ou você põe Color Mix, do jeito que você achar melhor esse efeito. Vamos para mais um de posição, usando esse mesmo. Vou selecionar o aparelho, agora vou selecionar os MMX, vou pôr uma posição, nem vou pôr posição, vou pôr só, dar um full aqui, Edit, vou pôr aqui Tilt, confirmo, agora vem cá e vou escolher as posições que eu quero, exemplo, A2 e A3, já vou pôr aqui 5, só para a gente ver como é que vai ficar. Então tá aí o efeito, se eu quiser aumentar, um pouco 15 aqui, só para...
E se eu quiser ir lá configurar, exemplo, grupo de 2, sobe e desce, sobe e desce. Aí se você não gostar, você vem, zera, wing de 3, vamos ver. Dá nome para o efeito, assign, clica, MMX, tilt. Ou o nome do efeito da música. Então, o que eu faço muito é, cada música eu faço o efeito para a música, então eu separo, né? Eu coloco o nome da música e o nome do efeito. Então, você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas sempre tem o hábito de dar nome para os efeitos. Se você precisar, né, de corrigir o efeito, você sabe, aquele efeito de tilt, eu vou mudar ele agora, então você tem essa condição de mudar. Mas mesmo assim, aqui embaixo você tem a informação do efeito, se você olhar aqui embaixo, né, por essas barras que fica aqui, então a que tiver selecionado é o efeito que você está usando, no caso aqui é a segunda, então é o efeito de movimento, né, podendo ser pan e tilt, ou também pan e tilt também junto. Vou limpar. Agora eu vou fazer um efeito também muito legal. Vamos lá. Vou selecionar os NMX. Vou pôr uma posição. Edit. Vou fazer de gobo, né? Selecionei o gobo. Vem cá no center. Escolho o gobo que eu quero que ele faça efeito. Eu vou colocar esse com esse. Então, ou seja, meus equipamentos vão trocar de gobo. Vamos lá no 3D que não está aí. De um gobo para o outro. Então você pode mexer na velocidade. Da maneira que você achar. Se você quiser incluir aqui, então a gente vai incluir agora um movimento aqui nesse efeito de. Então eu posso vir cá, new, adicionar, efeito de tilt, confirmo, seleciono o tilt aqui, posição 1 e posição 2. E tá aí. Então eu tenho um efeito de tilt. Se eu quiser incluir também um efeito de pan, mesma coisa, eu edit, clico no efeito, vou lá em new, adicionar, pan, seleciono o pan aqui, agora vou pôr dessa para essa, volto. Então eu tenho efeito de tilt e de pan. Se eu quiser colocar o efeito de zoom nesse também, eu posso fazer. Mesma coisa, eu vou colocar um efeito, esse equipamento tem zoom, então eu vou edit, clico no efeito, lá em new, adicionar. Vou buscar aqui embaixo o efeito de zoom. Então tá aqui, zoom. Aí eu posso, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Beleza. Então tá lá, entrou o efeito de zoom. Então eu tenho vários efeitos, né, criado para um equipamento, para assim, para uma janela de efeitos. Eu tenho troca de. Se eu quiser também colocar mais um de cor também, eu posso fazer. Edit. Vamos lá para mais um.
colocar um mix vermelho aqui. Então, vermelho e orange. Acho que não entrou, né? Não entrou. Posso deletar se eu não quiser o efeito. Deixa eu ver aqui de novo. Color. Acho que vai entrar agora. Então tá lá, entrou o efeito. Se eu não quiser, novamente, eu posso ir lá no meu efeito, né? Edit, clico no efeito, vou lá, não quero mais a cor, vamos deletar. E automaticamente a cor sai do efeito. Aí eu vou e dou um nome, né, para esse efeito. Sai. Vamos pôr aqui FX MMX. Pronto. Só como exemplo. E tem o comando, se eu quiser parar o efeito, a tecla MA, Add, Please. Então tá lá, parei o efeito. Então assim a gente constrói o efeito. Então tem diferença, né, do S. Quando apareceu o S é porque você selecionou o aparelho primeiro para fazer parte. Então nem todo aparelho vai fazer esse efeito, é seletivo. E o T, temp, atemporal, independe, né, de qualquer aparelho. Ele, mesmo que ele não esteja peteado no seu showfile, se ele entrar depois, ele entra neste efeito. Agora, eu quero mostrar como vocês buscarem, deixa eu só mudar esse move. Então, quando você quiser mexer o efeito de lugar, move e clica onde você quer mover e clica. Só dar um exemplo, então. Do 1 para cá. Move daqui para cá. Então é assim a gente. Então você não precisa deletar para. Então é só você mover de um lugar para o outro. Agora eu vou estar mostrando para vocês. Vou vir aqui na área do comando, no setup do console, e eu vou buscar os efeitos do sistema, do console. Então, novamente, setup do console, e aqui eu tenho no meu show import, export, importar efeitos. Então aqui eu estou no internal. Depois eu vou ensinar vocês a buscar o efeito do pendrive, tá? Então no caso, eu tenho vários efeitos aqui. É só eu arrastar, selecionar todos, fica na cor azul. Então aqui está falando, está começando a partir do 8, né, da janela 8, é só você mandar importar. A hora que você for lá, então tá aí os efeitos do sistema, então muito legal esses efeitos também. Vamos lá para alguns. Então tem um muito usado aqui que é o Dimmer Tilt Fly Out. Então o que faz a diferença no efeito quando ele está fazendo um movimento é o posicionamento dos equipamentos, tá? Então no caso aqui, vamos... Tá vendo? Então o efeito ele pode ser melhorado. No caso aqui eu vou... Vamos lá, eu vou selecionar aqui no valor, eu posso... Aí, posso levantar mais para aparecer mais o efeito. Olha a diferença do efeito agora.
E eu posso entrar para a edição do efeito, né? No caso, e mudar o efeito totalmente. Se eu não quiser mudar esse original, o que que eu faço? Eu pego aqui, deixa eu só gravo esse efeito, que agora vai mudar para seletivo. Opa, deixa eu só selecionar todos aqui. Override. Story. Merge. Deixa eu chamar aqui de novo. Pronto. Story. Merge. Então tá lá. E aqui eu posso editar ele do jeito que eu quiser. Grupo de 3. Então eu tenho o efeito original e eu posso mexer. Se eu limpar aqui, só ver o nome, posso dar a posição. E o nosso próximo tutorial vai ser sobre programação, tá? Como gravar no sistema. Então, o próximo tutorial somente só como gravar. Então, eu vou estar falando novamente sobre os presets, sobre os efeitos, né? Para a gente estar gravando nos faders, na área do playback do console. Então, a próxima videoaula sobre programação. Então, aí você vai dar nome para o efeito. Deixa eu apagar aqui novamente. São vários efeitos aqui. Então, tem efeito de pan, vamos lá, vamos selecionar todos os sharps, botar uma posição. Então, o que faz diferença num efeito, principalmente quando tem posição, é a posição, tá? Do jeito que seus aparelhos estão posicionados, né, no truss e também como que você vai chamá-los para fazer a posição. Então tá aí. Efeito de dimmer, você pode pôr junto, então lá chase com movimento Haydn, even, odd, ou seja, direito, esquerdo, então se você quiser parar o efeito, tem aqui Stomps efeito, separa o efeito. Parei só o de dimmer, se eu quiser, clico aqui, paro. Vamos fazer um círculo aqui. Parei o efeito, vou limpar. E agora eu vou ensinar vocês a buscar externo os efeitos. Então, esse é o diferencial do treinamento. Então, em outros treinamentos, essas informações dificilmente serão passadas, né? Então, vamos lá. Eu posso buscar esses efeitos, ou eu posso criá-los, né? Igual eu criei aqui, mas eu vou buscar da própria empresa, da própria MA. Então, a MA, ela tem um fórum que vários iluminadores do mundo inteiro, ele coloca os efeitos lá para você baixar. Então vamos lá, baixar. Vou chamar aqui minha internet. Eu estou com meu pendrive plugado aqui na minha máquina, no meu PC. Eu vou entrar na página da MA Lighting. Então tá aí a página da MA Lighting. Vou vir cá em suporte e download. Aí eu vou vir cá em MA ShareNet. E aqui na Gremia 2 você pode ver que tem efeito share, ou seja, share é compartilhar, ou seja, compartilhar efeitos.
Aí eu vou abrir. Eu vou ensinar aqui, quando tiver esse by aqui, não tem efeito feito, tá? Ele vai ter tipo um clipe. Aí você consegue baixar os efeitos. Então vamos lá, vou mostrar. Então tá aqui. 3 color feito. Então aqui tem efeito construído. Então toda vez que você vê esse ícone, né? Tipo um clipe, você clica. E aqui você pode fazer o download. Aqui fala o efeito, né? Que está sendo construído. Então, se você quiser construir efeito também jogar aqui para dentro, você tem que ter um login no sistema. Então, eu vou fazer o download. Então, aqui eu estou fazendo o download. Mostrar a pasta. Vou copiá-la. Vou lá para o meu pendrive, em efeitos. E agora eu vou descompactar ela, né? Então eu vou mandar extrair. Então tá aí, extraído o efeito. Vamos para mais. Aí eu vou voltar a setinha aqui e vou procurar mais efeito. Então aqui tem Color, efeito Rainbow, se eu quiser. Então vamos lá, só para baixar para a gente ir testando os efeitos. Então são vários. Então esse aqui de fase, eu vou pegar ele. Mostrar a pasta. Aí eu vou copiá-la. Vou colocar dentro da minha pasta GM2 em Effect. Se eu não colocar dentro, o console não consegue ler. Então está aqui. Deixa aqui. Vou pegar esse efeito de Rainbow também. Rainbow é o tipo um arco-íris, né? Aleatório. Efeito de Rainbow. Copiar. Dentro da pasta GM2. Abra a pasta de efeitos. Mando colar. Então é assim que eu exporto, né? Então eu vou pegar do meu pendrive e jogar para dentro do sistema. Eu vou mostrar como fazê-lo. Deixa eu ver aqui mais. Efeito. Efeito. Vamos ver esse aqui. Básico, não quero esse não. Vou pegar uns mais interessantes. Fold. Então aqui tem para CMY, vou pegar ele. Mostrar a pasta. Copiar. Pasta da GM2. Abre a pasta de efeitos. Mando colar. Vamos lá para o sistema agora. Setup. No seu show. Importar. Efeitos. Importar. Efeitos. Então tá aqui. Selecionei. Rainbow, clico, fica azul e mando importar. Esse fase não quis entrar. Ver se eu tenho outro. Vamos lá ver o que a gente importou aqui. Então tá aí alguns efeitos. Deixa eu ver se posição.
não entrou. Deixa eu buscar outros. Flyout, deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem Flyout. Então tem esse. Mostrar a pasta. Copiar. GM2. Efeitos. Colar. Mostrar a pasta. Copiar. Aba a pasta. Aba a pasta de efeitos. Colar. Beleza. Vou lá no meu sistema agora. Setup. Opa. Importar. Efeitos. Eu seleciono meu pendrive. Deixa eu ver aqui. Flyout. Então aqui tem um monte, né? Então não vou escolher todos. Então são vários. No efeito aqui tem. Tá bom. Então tá aí, entrando no efeito. Se eu quiser outro efeito. Aí você regula a velocidade, você faz buscando, né? Lá no MA Share, no site da MA, você tem essa condição de buscar efeitos. Então, fly in, vamos ver aqui. E você pode entrar nesses próprios efeitos e mudar a composição deles, né? Do efeito aqui. Então é assim que a gente importa, né? Vou mostrar de novo. Você vai entrar no site da MA, suporte, download, MA Share. Aí você vem cá na GMA2, efeitos, share, ou seja, compartilhar efeitos. E tenha paciência para buscar, né? Dentro desse efeito pode ter, quando tem aquele cliff, é porque tem efeito para você baixar. Quando não tiver, não tem como, tá? Então alguns aqui é só para, deixa eu ver aqui, download color change. Não tem. Então você gasta um tempinho para você achar. Formas não. Também não. E assim vai. Você vai. Efeitos de palette, dimmer. Diferente de features. Vamos ver aqui. Também não tem. Então esse aqui foi o que eu achei, né? Então tá dentro desse, né? Os outros não tem esse que tá. Esse ícone aí você vai achar dentro. Então vamos. Então aí, vamos ver onde tem mais. Bridal Dimmer.
Red Blue efeito. Vou ver mais aqui se tem mais algum disponível. Esse eu acho que vai ter. Está em destaque. Aqui, outros efeitos. Color Generate, vamos baixar. Esse aqui deve ser para aparelho CMY, eu vou testar aqui agora, ver se vai funcionar. Tá aí, vou lá dentro do sistema. Opa, deixa eu baixar ele. Setup, importar, efeito, já estou com o meu EDL, então tá aqui, selecionei, importei, vou fechar. Deixa eu colocar aqui um par LED, cadê meu par LED? É só que não entrou o efeito. Então tá aí, eu pus o efeito que é Rainbow Variate. Deixa eu pôr outro. Quer parar o efeito, só MA Art Please para o efeito. Então é assim que trabalha com efeito, tá? Então as possibilidades são imensas, né, de você fazer, trabalhar com efeito. Agora eu vou mostrar sobre a macro, né? Como fazer a macro. O que é uma macro, para quem já usar a macro, dizer que uma macro é um comando válido e a MA trabalha com macro, é um console de comando. Então eu vou mostrar agora como funciona. Deixa eu abrir aqui. Vou deixar aqui mesmo meu stage. Stage. Fechar o grupo também. E aqui eu vou pôr a macro aqui. Só para a gente mostrar, para não ficar até aqui. Não tá aí. Deixa eu só gravar aqui para não ter que ficar mudando toda hora. Então vamos lá. Primeiro para a definição de macro, né? Macro é um comando válido, pré-definido ou não. Eu posso construir uma macro, então eu vou mostrar como construir uma macro aqui para vocês entenderem esse processo de macro. Com macro no sistema da MA a gente faz tudo. Tudo que você quiser e souber o comando correto, você dispara no console, tá? No sistema. Então vamos lá fazer algumas macros simples aqui. Então, edit é o mesmo processo, clico na janela, adicionar, para vocês entenderem. Vou fechar aqui, só para vocês. Deixa eu deletar aqui na lá. Então, aqui, vamos lá. Lembrando que o grupo de todos os Sharps é o número 6 e o do MMX é o número 11. Então, é o grupo dos meus Sharps e dos meus MMX. Eu vou fazer uma macro de grupo. Edit, clico, adicionar, grupo 6, então está lá digitado, please. Sempre quando a primeira opção vier em verde, a macro foi aceita, o comando é válido, tá? E aqui já tem um label para mim. Vou pôr aqui, all sharp. Minha primeira macro é essa. Para a segunda, edit, clico na janela, adicionar grupo 11. Então aceitou o comando, primeira informação verde. Aqui já tem o label, eu vou escrever all
mmx. Já vou aproveitar e já fazer outras macros. Edit, clico. At 0% é dimmer 0%. Então lá, o primeiro comando verde foi, a macro está correta, então eu vou escrever aqui dimmer 0%. Edit, at 100% é dimmer 100%. Dimmer 100%. Então vamos lá. Cliquei na minha macro, selecionou meus aparelhos, vou dar um full, ativou, deixa eu pôr aqui no dimmer 100%, dimmer 0%. Selecionei, só limpar aqui. Agora selecionei os mmx, full, dimmer 100%, dimmer 0%. Então vamos lá fazer mais uma macro. Edit, macro. Eu posso fazer macro de qualquer coisa, de qualquer preset, de qualquer comando, desde que eu sei o comando. Eu vou agora fazer um de color. Então vou mostrar aqui para vocês, só para a gente... Color. Então vamos lá. A janela número 1 é branca, a segunda é vermelha, a terceira é orange, a quarta é ciano. Vamos pegar fazer dessas quatro aqui, só para vocês verem. Então está aqui, 1, 2, 3, 4, é o número da janela. Lembrando que o preset de color é o 4. Então eu vou dar um comando para o console agora. Então, edit, cliquei, adicionar. Então, at, ou seja, para o preset 4.1. 4 é o número do preset de cor. 1 é o número da janela, que é a cor branca. Please. Então, o primeiro comando, o comando foi, se estiver correto, é porque ele vai ficar na cor verde. Se ele não estiver correto, ele vai ficar vermelho. Agora eu vou escrever aqui, write. Pronto. Vamos fazer o próximo comando aqui. Edit, clico, adicionar, at para o preset 4.2. 4 é o número do preset de cor, 2 é o número da janela, que é o vermelho, don't please. Quando está correto, está ok, o comando, né, ou macro, ela vai ficar nessa cor verde. Se a macro estiver correta, senão vai ficar na cor vermelha. Então, eu vou pôr aqui red. O outro é o orange, o terceiro. Vamos fazer só mais uma aqui. Posso fazer de globo, de qualquer coisa que eu quiser. Então, quando você vê aqueles layouts desenhados, é isso. Só que o que acontece? Os caras fazem várias macros de uma vez, para ficar, né, aqueles formatos bonitos. Vou mostrar como você vai fazer aqui. Mas eu vou ter no avançado, eu vou mostrar como fazer, né, os layouts com os efeitos de movimento, de cor, de globo. Então, edit, clico, adicionar, at preset 4.3. Label é o orange. Orange. Pronto. Então tá aí. Então vamos fazer mmx selecionado, dou um full, vermelho, branco, orange. Se eu quiser fazer de globo, então vamos lá achar aqui só para vocês verem. Posso fazer de posição também, vamos fazer de position para vocês verem. Ó, posição 1, 2, 3. Então vamos lá fazer uma macro de position. Deixa eu zerar aqui. Limpar o programador. Edit, clico aqui. Adicionar. Então, at. Vocês podem ver, para vocês fazerem o preset, o comando é o mesmo, que vai mudar
é o número do preset. Então, lembrando, o position point tilt é o número 2. Então, add preset 2, que é o número do preset de position, ponto 1, que é a primeira posição. Vou botar aqui, 1. Então, tá lá. Vamos fazer só da segunda. Edit, add, adicionar, add preset 2.2, número 2. Então, vamos lá, novamente. Sharp, full, position 1 na cor vermelha. Então, tá aí, assim que a gente faz as macros. E agora também a gente tem as macros pré-definidas. Eu vou edit, clicar aqui, vou mostrar load predefined. Então, são várias macros. Eu vou pegar uma aqui, não vou dar para falar sobre todas, mas tem bastante macro interessante aqui. Lembrando que é em ordem alfabética, eu vou pegar uma de clear aqui, então vamos lá para a letra C. Clear 3 vezes all. Então é essa que eu preciso. MMX, posição, full, limpo o programador. Então é assim. Agora, eu vou jogar minha macro para dentro do layout. Eu vou jogar aqui no MMX, a macro, então o layout é o 2. Eu vou por comando mesmo. Então vamos lá. Assign macro, número da macro, eu vou jogar o branco lá, que é o número 5, para MA, grupo, que é o layout 2, please, joguei. Mais uma vez, vou jogar o vermelho, assign macro, número da macro, que é o número 6, add para MA, layout 2, please. Vou jogar o dimmer também, assign macro 4 para MA, grupo, que é layout 2, please. Vou jogar uma posição também, que é o número 8, assign macro, número 8, add MA, grupo, layout 2. Vamos ver lá o que aconteceu. Então tá aqui minha macro. Todos os MMX, ativar ele, vermelho. Então tá lá, se você olhar aqui no stage. E aí, se eu quiser, cadê meu... Deixa eu jogar o clear também aqui dentro, cadê o clear? O 10. Então vamos lá, para assign macro número 10, add MA, grupo 2, please. Vamos lá no meu layout. Cadê o clear? Pronto. Agora, vou pôr, como eu fiz, clicar aqui, botão da direita, simples, vou tirar todos os nomes aqui. Tirei, vou lá no ícone, vou buscar o vermelho e dou um please. Então é assim que eu faço. Se eu quiser fazer também com o dimmer, tiro todos os nomes, todo off. Eu vou pôr essa seta no dimmer só para MMX, dimmer 100%, vermelho. Então é assim que a gente constrói, né, as imagens no layout usando a macro. Então, nessa macro, a gente faz disparar o que a gente quiser, efeito, tudo. Então, no avançado, eu vou estar mostrando no nosso treinamento somente sobre como você construir esse layout seu, disparando o que você quiser. Cores, efeitos, posição, tudo que você precisar disparar. Então, é assim que a gente faz macro. Então, macro é um comando, né? E a MA trabalha por comando, né? Tudo que eu digitar no console,
e sendo digitado corretamente, o console vai executar. Limpei o programador, então vamos lá de novo. MMX, posição 2, full. Ficar no orange, limpo o programador. MMX, full, posição. Movimento de pan, na cor orange. Dimmer. Se eu quiser fazer uma macro de stomps, eu venho cá, edit, clico aqui, comando MA atia stomps. Aí eu posso vir cá, stomps. Vamos lá, para o efeito, limpo o programador. Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui nessa videoaula. Lembrando que nossa próxima videoaula do nosso treinamento, GMA básico e nível 1, muito além do básico, é sobre programação. A gente vai falar muita coisa. A gente vai voltar em quase tudo que a gente já falou e eu vou mostrar como você vai programar, né? Vou mostrar bastante informação sobre programação. A gente vai usar efeito, a gente vai usar macro para construir aquele, principalmente aqui para a gente disparar, né, as páginas aqui. A gente vai fazer macro de música. Então, galera, até o nosso próximo videoaula. Um abraço